E aí, pessoal, estamos aqui em mais um VUPcast. É o segundo episódio dos nossos VUPcasts. A gente começamos alto, hein, Rossana? Nossa, nem fala. Mais uns 3 com Lázaro, hein? Lázaro Lamelas, cubano, contando uma história de filme, né? Eu ouvi de filme, é a história de filme. Foi muito legal. Quem não assistiu ainda, volta, assiste Lázaro Lamelas e vem aqui para o nosso segundo episódio, que também está sensacional. A gente já vai apresentar o nosso convidado. Antes disso, não esquece de seguir a gente no canal no YouTube, dá o like se você gostar dos nossos vídeos, compartilha para o pessoal, porque quem é da ginástica não pode perder o VUPcast. A gente está só começando e começando com muita gente boa, muita história legal, muito aprendizado e muita ginástica, né, Rossana? E esse convidado de hoje é especial. Além de um grande profissional, é um grande amigo. Então vai lá, fala quem é, Rossana. Então Anuncia ele, posso por favor. anunciar esse Claro, segredo? Meu grande amigo, compadre, um baita profissional, Carlos Augusto Bezerra da Silva. Carlinhos! Oh, Aê! obrigado, gente, Parabéns, aqui. Carlinhos. Bom dia, primeiramente, para todos vocês. Me sinto extremamente honrado, né? E muito feliz com a iniciativa. Eu acho que é um espaço que a ginástica do Brasil, de Brasília principalmente, do Brasil precisa ouvir pessoas que têm a história dentro da ginástica, que fazem a ginástica, que constroem a ginástica, né? Então, primeiramente, só agradecimento para vocês, tá? Muito obrigado pelo convite. Carlinhos, a gente é que agradece. Foi realmente assim, muito prazer ter você com a gente aqui. Imagino que a gente vai ter assunto para mais de metro também. Vão ser vários episódios, com certeza, com o Carlinhos. Carlinhos, ex-ginasta, treinador. Eu vou falar que é ginasta, porque você já me Claro, contou aqui agora que quem fez ginasta é ginasta. Né? verdade, né? Talvez seja diferente do Lázaro, que foi ex-atleta, né? Atleta mundial, Olimpíada, enfim. Mas um ex-ginasta, treinador de altíssimo nível, treinador de base de altíssimo rendimento, atleta de seleção brasileira e presidente da Federação Brasiliense de Ginástica, que é uma grande responsabilidade. A gente vai falar sobre tudo isso hoje. Hoje tem bastante coisa para a gente, muito assunto legal. E o podcast, o VUPcast, né, que você falou aí, como que Brasília estava precisando, o Brasil estava precisando. A gente, depois que lançou o primeiro episódio, descobrimos mais uns 2 podcasts de ginástica. Foi muito legal. Mas é uma galera que faz podcast assim, mais áudio. A gente talvez está sendo o primeiro aí que está colocando vídeo dentro de um ginásio. Isso nunca aconteceu. E a gente realmente está querendo complementar o trabalho de algumas pessoas que já vêm fazendo podcast de ginástica. A gente quer complementar esse trabalho e trazer realmente muita qualidade, muito conteúdo. E depois do Lázaro, não tinha ninguém melhor para começar com a gente Não. do que Carlos Bezerra, Carlos Augusto Bezerra. Carlinhos, conta pra gente. Vamos começar do começo. Eu tô com muita pergunta, querendo saber muitas histórias, mas o pessoal não tinha entrado ainda no ar e vocês já estavam falando, porque eu fui ginasta, mostrando o buraco na cabeça, enfim. Né? Tem gente que até vai assustar, mas conta essa história de como é que você conheceu a ginástica, como é que a ginástica entrou na sua vida? Então vamos lá, né? A comparação com Lázaro, né, é meio difícil, né? Se Como sentiu ginasta bem, com né? Lázaro não dá, é incomparável, né? O grande amigo Lázaro também, um excelente treinador e amigo também. Contou a história dele, eu acompanhei o episódio, foi fantástico. Realmente vai ficar faltando mais Verdade. podcasts para ele complementar a história, né? Mas vamos lá, para o meu começo, né? Vou contar um pouquinho da minha trajetória. Na verdade, eu fui estudante do Centro de Ensino Médio Setor Leste, né, na década de 80. Então, dali, eu sempre fui muito ligado ao esporte, sempre gostei demais, fazia parte, na época, eu jogava vôlei, Legal. então participava dos times da escola e além de clubes também, que eu jogava no Clube do Exército, depois joguei na ASBAC, até a categoria infanto, enfim. E ali a escola tinha uma efervescência muito grande na parte do esporte. Isso, desculpa, sem precisar falar a idade, mas isso em mais ou menos que época, assim, né? Então, ensino médio, né, tinha ali na faixa dos 15 anos, né, Aham, 15, 16 anos, estava nessa faixa etária aqui que eu estava legal. ali dentro do setor leste. E aí, então, um professor que começou também um trabalho bem incipiente dentro da escola de ginástica artística, né, se chama João Francisco Couturato, é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande também, porque foi um mentor para mim naquele momento, porque como eu estava no processo de transição, já estava no terceiro ano, né, no ano de 85, foi quando eu ingressei
na Faculdade de Educação Física. E aí eu já estava parando de jogar vôlei, né, por conta da altura, a altura não favorecia muito. Em E aí 85 não tinha líbero, não né? tinha líbero, era levantador ou nada, né? Então, ali eu consegui cumprir meu papel e ele falou assim, pô, Carlinhos, será que você não tem interesse de aprender um outro esporte, já que você está entrando na educação física e, de repente, você se interessa, você sempre foi muito ativo com relação ao esporte, sempre gostou de fazer muito. Eu falei, poxa, interessante. Então, ele falou, vem fazer uma aula comigo aqui. Eu tenho uma turma de adultos e você não quer ingressar? Eu falei, vou ter essa experiência, né? E comecei, né? Então, Cara, que assim, legal. como eu te Você vê a falei... diferença, né? O Lázaro teve entrou no ginásio pela primeira vez com 5 anos, disse, é aqui que eu quero ficar. Ele entrou com 15 e disse, opa, é aqui que eu quero ficar. É aqui que é muito gostoso. Então, aprendi muita coisa. Então, assim, me envolvi. E, paralelo a isso, tinha outros professores também atuando lá, né? Uma das professoras era Rossana Benck, né? Não, Rossana era professora. Estava lá, né? Não pode ser. Agora você denunciou Entende? tudo também. Muito precoce, né? Muito Ela precoce, muito claro. antecipada, vamos dizer assim, né? Como da mesma Saindo do forma do ensino esporte médio da também. ginástica, ela também muito antecipada, nova já professora, né? Legal. Ela junto com o Marco Martins também, que é uma pessoa muito responsável pelo desenvolvimento da ginástica em Brasília e no Brasil também, é um colaborador assim fantástico, né? Foi presidente da federação, enfim, uma pessoa que a gente tem muita gratidão, né? A ginástica tem muita gratidão ao Marco, né? Legal. Enfim, e eu ficava por ali. E sempre gostando muito e vendo as crianças, né, com muito mais nível que eu, né, da minha execução lá, e olhava e admirava aquelas pequenas menininhas fazendo aquela prática linda, linda, linda. E eu ali do lado sempre curioso, né? E eu cheguei no momento e até perguntei, pô, será que eu poderia acompanhar esse grupinho, né, no outro momento que eu serviria para mim como um estágio na faculdade? Aham. E Rossana sempre, como sempre, muito receptiva, falou, pô, demorou, quando é que você começa? Agora? Eu falei, opa, estamos aqui, né? Então tinha um outro amigo da faculdade, o Márcio, íamos, filmávamos as meninas para ver, né, já naquele momento tentando mostrar algumas coisas que poderiam ser corrigidas, enfim. E ali começou, né? Despretensiosamente, Tudo eu começou comecei com ali. um professor. Olha que interessante, Carlinhos, você está falando. Tudo começou com um professor que pegou você e falou assim, vamos conhecer um outro esporte? E aí você, entrando na Faculdade de Educação Física, você aceita, você começa a fazer aula, isso muda a sua vida, muda a sua carreira. Olha que importante a presença de um mentor, né? De alguém que te dá um caminho para você seguir, né? Professor Perfeitamente. de Educação Física da escola, né? Isso. E aí, quando ele fala despretensioso, eu já quero deixar aqui o despretensioso dele era um diferencial absurdo, porque você vê, entrando na faculdade, ele já se preocupava com gesto técnico, em filmar, Eu estudava percebi isso. muito, ele estudava muito, era um diferencial. Então, assim, foi muito grato ter ele desde o início E da filmar faculdade. na década de 80 Aham. não era aqui, Não. tinha um rápido, não, você pegava fita. Aham. As colocava- pessoas muitos dos ouvintes não vão nem Não saber o entende que é isso. Falou né? que esse filmar que ele tava- equipamento, que Mas exatamente, né? Exatamente, é um trabalho muito grande de você não estava só lá, ele pegava a câmera, levava para algum lugar, analisava aquilo. Então mostra realmente envolvimento, mostra engajamento muito grande. Eu também tive um mentor desse, Carlinhos, que ela também está aqui sentada do meu lado. E a minha história com ela foi um pouco diferente da sua, já que você está falando que ela assim, não, logo, vem aqui. A minha foi no último dia de aula da faculdade, ela me deu aula, e eu falei assim, Rosana, você tem um problemão na sua frente. E ela, qual? Eu falei assim, eu vou fazer estágio com você no semestre que vem. Ela falou assim, não, mas não tem vaga. Aí eu falei assim, esse é teu problema. O problema é que você tem que arrumar uma vaga. E eu ainda fui mais abusado, porque eu falei assim, eu só tenho terça e quinta à tarde. Eu fazia 2 faculdades, outros estágios. Sim. E aí eu falei, mas não quero saber. E aí, depois disso, não quero saber, acho que ela olhou e falou assim, esse cara aqui, meio... E aí, isso daí também mudou minha carreira, porque dali para frente a ginástica entrou na minha vida e hoje a gente é sócio, a gente está aí junto trabalhando. Então, isso é muito legal. Pela A ginástica. função de um mentor, de alguém que está te acompanhando, que te leva, que te mostra o caminho, né, cara? Não, importantíssimo, né? E assim, só dando seguimento também e aproveitando o espaço, minha faculdade eu fiz aqui. Que delícia! Então, mesmo? exatamente, na época, né, a Dom Bosco, na verdade, é a atual católica, né? Então, era aqui. Então, o polo da educação física era aqui. Então, existia ginástica aqui. A ginástica rítmica. A ginástica artística também, com o Newton, né? Com o Newton Ramos, que foi um professor que foi ginasta. Meu treinador. Né? Um treinador da Rossana. Olha como as Caramba. coisas vão se ligando, né? Então, era aqui, a gente fazia as provas aqui, já tinha equipamento, as coisas bem, né?
assim, bem antigas, mas Sim. assim, a gente utilizava bastante. Então é um espaço que eu tenho muito carinho, Então você está em né? casa. Eu, Ah, exatamente, que linda, eu que me legal, sinto em casa, Carlinhos, né? que legal. Mas enfim, aí dando continuidade a essa trajetória, né? Começando a trabalhar com a Rossana, acompanhando o trabalho, ela em um determinado momento, eu até não sei qual, porque a gente estava tão imerso, aquele trabalho que era desenvolvido no setor leste era de um comprometimento dos profissionais tão grande, partindo do diretor da escola, passando pelos professores, coordenadores, tinha um entendimento tão grande do esporte que explodiu assim, né? Então a gente se comprometia demais, não existia dia Mais ou ruim, não menos. tinha mais ou menos, era de segunda a domingo, a gente podia contar com a gente estava dentro do ginásio, seja lá para arrumar um aparelho, para pintar um aparelho, para Pintar a montar, parede para que a pintar a gente... parede, para limpar chão, não tinha tempo ruim. Caramba. Então eu acho que esse amor inicial fez florescer. Isso passava para as crianças, para os pais que se envolviam também muito com a prática da ginástica, né, e que foi expandida depois até para a natação, que também tinha uma equipe Aham. forte de natação com a professora Elizabeth Ribeiro. Enfim, só crescendo, sabe, Guigo? Foi um momento de florescimento da ginástica. Muita gente não conhecia o esporte, né? E aí, ali eu acho que foi o grande boom da cidade, ou seja, década de 80, Aham. né? E passando para isso, a gente sempre querendo aprimorar, a gente buscava fazer parcerias, buscava viajar, ter mais conhecimento. Então a gente ia para Minas, a gente ia para São Paulo, onde tinha Estados clubes, né? Unidos. Até depois, posteriormente, para os Estados Unidos, mas assim, no primeiro momento, bem mais aqui, né? O Minas sempre uma Aham. referência como clube, na época o Centro Olímpico com o Fernando Brochado e com a Aham. Mônica, que eram os presidentes da confederação, enfim. Eles viram essa vontade de crescer e nos deram essa oportunidade, Essa né? paixão, né? Isso. Essa palavra paixão, ela tem muito a ver com a ginástica. Cada vez que a gente conversa sobre ginástica, a gente entende que paixão é algo que move. É alguma coisa que está ali no cerne, no íntimo de quem trabalha com ginástica. E aí a gente está falando de setor leste. Como que o setor leste foi importante em Brasília, né? E é Como graças ao que... professor Expedito Ribeiro. Esse Isso. diretor fez toda a diferença. Eu brinco que ele foi o Campus da Paz. Do É, Sara, isso, ele é o Expedito, foi para a educação. Ele fez um ensino médio diferenciado e ele acreditava tanto no esporte, tanto, que era assim, era de emocionar, né? foi fundamental mesmo, assim, tanto que eu lembro, Rossana já depois entrou na Secretaria, né, de Educação, concursada, e eu era estudante, como eu falei para vocês, eu fiz o meu ensino médio lá, e depois que eu comecei a estagiar, e ele passava por mim, já me conhecia e falava assim, está estudando para o concurso, o próximo concurso, eu quero É que você fale, seu. eu nem me formei ainda, Expedito, eu não me formei, eu estou no caminho a ele, exatamente, assim se formar, eu quero que você passe, você vai vir para cá. Então ele tinha essa cobrança, inclusive, né? Então, para mim foi isso. Então, em 91, quando apareceu o primeiro concurso, depois de eu ter me formado, né? Me formei em 89, 90, em 91 teve o concurso, eu fiz e passei. Ele falou, Legal. então você vai vir trabalhar aqui conosco agora. Nesse de forma período, então, efetiva. você foi estagiário, você estava lá Estagiário. fazendo estágio, e eu nem sei se era estagiário, aquele estagiário de papel, Nem contrato, de papel, não nem é. Na remunerado. verdade, Você tá lá exatamente, e era conta outro isso. momento, por isso que eu falo com vocês, assim, é muito diferente dos dias atuais, né, Muito. que melhorou muito as condições para quem estagia, mas no meu caso, eu quase que queria pagar, né, para receber aquela informação, para ter aquele aprendizado, né, Era vindo uma para mim, oportunidade, né, né? era A uma gente via grande como uma- oportunidade, eu via aquilo como, de repente, talvez uma profissão no meu futuro e que o que aconteceu de fato, né, mas assim, foi nisso, então eu ia todos os dias, então eu, né, tinha um trabalho, eu trabalhava na Xerox, no Brasil, um tempinho, meio expediente, era um trabalho, né, assim, fazia, e quando eu não estava lá, eu ia para o ginásio, eu estava no ginásio, né, à noite faculdade, e aquela vida, né, braba, mas feliz da vida. Feliz da Olha, vida. como que é importante, assim, algumas considerações sobre isso, né? Primeiro, é que bom que a situação do estagiário melhorou. Que Isso. bom que o estagiário hoje tem uma lei que protege, tem remuneração, né? Eu não digo nem remuneração, mas tem uma bolsa para ajudar ele nos estudos dele. Então, que bom que tudo isso aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom, é muito gostoso a gente olhar uma história dessa e de alguém que está, assim, desesperado, sedento para aprender, Por para ser um bom conhecimento, profissional. é. E aí não tem chave mágica, Não não tem tem. segredo. Estudou, se esforçou, buscou conhecimento,
cara, se submergiu, né? Fez uma imersão naquela modalidade. A porta de saída é isso. É É um isso. treinadorzão, é um Obrigado. baita de um homem, é um É. cara que está contribuindo com a ginástica imensamente. Referência, né? Referência, né? Pessoas que querem aprender contigo, atletas que querem vir treinar contigo, você sendo convidado para fora de Brasília para contribuir com treinamento em outros lugares. Então, assim, é o resultado do suor, da lágrima, do esforço. E aí, se você pega e junta tudo isso com os benefícios que tem hoje para o estagiário, para a pessoa que está entrando no mercado de trabalho, cara, é para a gente ter treinadores... Muitos, né? Muitos. E com estrutura. Né? Naquele passado, a gente não tinha uma estrutura. Então, tudo foi com muita conquista. Né? Assim, a ginástica artística lá no Setor Leste, ela se iniciou dentro de um galinheiro, né? Porque existia assim? De naquela codorna, época, de né? codorna, Então vamos lá, né? Naquela me conta época, isso, que eu não o sabia. ensino médio era profissionalizante, então tinha muito, né? Então tinha práticas agrícolas, tinha trabalhos administrativos, Não tô enfim. acreditando. E aí existia um espaço que se criava codorna dentro de uma prática. Só que o ensino foi mudando Não acredito. e o espaço ficou ocioso. E quando esse professor lá, né, solicitou este espaço para iniciar um processo de ginástica. Então, na verdade, começou num Era um galinheiro, né? Guigo, era Eu não menor do que acredito esse isso. tapete de IGR aqui, ó. É É mesmo? baixinho, quente pra caramba. E Isso. ainda tinha na coisa assim, você ainda via as palhas dos ninhos do galinheiro. Meu Deus. Então você vê, foi Olha como só. você, aquela palavra mágica que você disse, a paixão moveu e transformou. Dali, daquele galinheiro que era no fundo da escola, Fomos Não, pro deixa eu te refeitório. contar. Quando eu pedi pra Rosana, vamos fazer um roteirozinho, algumas coisas, alguns fatos legais. Aí ela mandou algumas coisas e falou assim, codorna. Aí eu falei assim, ué, será que codorna era tipo o nome de um time? alguma O coisa, nome né? de uma equipe, assim, mas na minha cabeça O eu nunca mascote da imaginei. escola, quem O sabe, mascote, né? mas nunca imaginei que a codorna era a codorna de verdade. Era de de criação verdade, de cara. codorna. Meu E Deus. fomos pro refeitório. Saímos do galinheiro e fomos para o refeitório. Isso, né? Seguindo a evolução. A evolução da codorna. A codorna evoluiu para o refeitório, né? E aí, posteriormente, depois para um galpão, que era onde existia a prática de marcenaria e coisa e tal, que foi desativado. Então, dali, que ainda existe hoje, é um ginásio, o ginásio do Setor Leste, ele se divide em dois, né, praticamente, um mais alto, outro mais baixo. Esse mais baixo ainda conserva esse aspecto de galpão que era da marcenaria. Cara, que Né? interessante, cara. Então, ou seja, né, o esforço das pessoas, o comprometimento, principalmente dos pais também, que se envolveram muito, né, acreditavam no trabalho, né, saindo de um galinheiro, um refeitório para um galpão, e fez crescer a ginástica. Chegou-se ao momento de que a gente, porque não ter mais capacidade, mas tínhamos quase 700 alunos. Chegamos a ter 1.000. Chegou chegamos a a ter ter 1.000, 1.000 na verdade, alunos, exatamente, é. né? 1.000 alunos, numa estrutura que a gente já não sabia como fazer mesmo, para dar conta, porque você tinha algumas limitações no questão dos professores no primeiro momento, que eram só 4 professores, 4 né? professores para 1.000 alunos. 1.000 alunos, né? E aí foi necessário uma mudança até administrativa, uma criação de um clube escolar para poder contratar outros professores e aí daí sim atender de uma maneira melhor, né, um pouco mais confortável. Hoje o Setor Leste, assim, você saiu do Setor Leste, se aposentou recentemente, Isso. mas você deve estar lá e sabe o que acontece ali, com certeza. Como é que está hoje lá, assim, a quantidade de alunos, como está o funcionamento do Setor Leste? Porque talvez até um bom lugar para pessoas que não têm uma condição de entrar em uma faculdade, num ginásio particular ou tem alguma dificuldade de acesso. O Setor Leste é um espaço muito legal. Como é que funciona hoje o Setor Leste? Então, o Setor Leste hoje ainda funciona com um projeto chamado CID, né, Centro de Iniciação Desportiva, e a ginástica artística é um dos polos lá, né? Eu fui desse projeto de 2000 praticamente até o ano passado, né? Em fevereiro do ano passado eu me aposentei da secretaria, mas ele atende hoje cerca de 400 crianças, eu acredito, Legal. né? Com 3 professoras que tem lá, né? São 3 colaboradoras que são fantásticas, né? A Tatiana Freire, Tatiana Biagini e a Kelma, né? Que é uma Lute, que desenvolve um trabalho de muita Legal. qualidade lá também. Então, prioritariamente esse Fui projeto, estagiário da né? Tati Freire, só para constar também. Então, Aí, tá vendo? Tá tudo muito ligado, né? Esse meio não é muito grande, né? Ele está se expandindo agora, né? Eu vejo aqui, né, na tua estrutura, o quantos profissionais já existentes aqui, então eu vejo que isso só tende a crescer bastante. Mas lá no Setor Leste a gente atende isso, né? Assim, prioritariamente alunos da rede,
né, da rede pública de ensino, e posteriormente, em vagas remanescentes, a gente atende também crianças, né, da escola Então, privada. quem é da rede pública de ensino tem acesso ao setor leste. Isso é no começo do ano, é qualquer época do ano, no meio do Isso semestre? geralmente acontece no começo do ano, tá? No começo do ano, embora existem poucas vagas, porque as crianças que se inserem no projeto geralmente ficam muito tempo lá, né? Então, e como só são 3 professoras, a capacidade de atendimento é um pouco mais restrita. E lá é ginástica artística feminina e masculina, A masculina estava comigo, tá? ela deu uma pausa agora, né? Com a minha saída ainda não foi colocado um outro professor para cobrir a minha vaga, então infelizmente a A masculina gente está tá só com a sem, feminina. sem atendimento, só a feminina. Carlinhos, eu vou dar uma pausa nessa sua história toda. Já que a gente está falando de ginástica, de setor leste, aí é quase que o presidente da federação falando aqui, né? Conta para o pessoal também, muita gente procura a gente, nosso WhatsApp, várias vezes mas eu moro longe daí, onde que tem na Ceilândia, onde que tem alguma coisa no Gama, onde tem alguma coisa em Taguatinga. Você consegue dar um panorama geral, assim, lógico que não vai entrar no detalhe, mas assim, um panorama geral, onde tem CIDs espalhados, onde tem acrobática, onde tem rítmica acontecendo, um pano geral disso pra gente. Então, lá pela federação, a gente hoje atende a federação a 5 modalidades, né? A gente tem a ginástica artística feminina, a ginástica artística masculina, a ginástica acrobática, a ginástica rítmica e o parkour, agora também com modalidade. Além da GPT também, que está bem incipiente, a gente está começando um trabalho, né? Existem muitos polos, né, da ginástica artística especificamente, como você me perguntou, a gente tem um CID hoje na Escola Parque da 308, com o professor Carlos Corbucci, que ainda atende lá, o CID do setor leste, como eu falei, né, e o professor Bruno no CID do Guará, né, no Guará 1, ali a localização é próxima do McDonald's ali do Guará 1, ali atrás de uma escola, então funciona ali. Então da ginástica artística temos esses polos hoje. Da acrobática tem o CID da professora Márcia, lá em Sobradinho agora, que já está forte. Bem grande também. É bem lá. grande também, é uma profissional de excelência, né, então... Que a gente quer trazer para o VUPcast. Merece. É uma Aliás, você falou alguns que seria história. muito legal trazer para cá. Bruno, enfim. Tem muitas história pessoas, por aí. muita história, muita gente envolvida na sua prática. Tem a parte de CID, eu não saberia te explicar com detalhes da ginástica rítmica, em qual escola, mas existe sim em Taguatinga, existe na Ceilândia, existe vários polos no Gama também, existe vários polos de ginástica rítmica. Eu acho a GR ela é muito difundida nas escolas, né, Carlinhos? Isso. Então, assim, tanto escolas particulares também, por ser uma ginástica talvez mais simples, assim, simples não no sentido pejorativo, requer menos material. A estrutura, né? né? Vamos falando em estrutura. A estrutura de equipamentos realmente facilita que a ginástica rítmica seja, né, a prática seja mais fácil, vamos dizer assim. Acrobática também, mas acaba né? que a rítmica ela é mais assim, sedutora, aquela fita, as pessoas conhecem mais exatamente, ainda, né? tem toda aquela estética, né, toda aquela beleza do esporte que atrai muito as crianças, né, então assim, isso facilita bastante. A acrobática já precisa de uma certa segurança, de equipamentos, né, de colchões, e que são materiais para as escolas públicas um pouco caro, né? Então a gente vê essa dificuldade, né? Mas a gente hoje dispõe de um centro que funciona dentro do pavilhão do Parque da Cidade, a federação funciona lá, a gente tem um centro regional de treinamento, a gente dispõe de equipamento, atendemos prioritariamente os filiados, né, da federação e as equipes de treinamento desses clubes filiados, e estamos tentando agora também montar já um tablado de GR também, um tablado oficial, a gente está só, exatamente, então a gente quer, acredito eu, que até o meio do ano a gente consiga estabelecer isso e permitir que as equipes de competições, porque Brasília é uma referência também na GR, né, e temos excelentes profissionais e excelentes atletas, né, atletas inclusive de seleção brasileira, e que precisam de uma condição melhor de trabalho. Então, a gente está querendo também, está correndo atrás disso para que isso ocorra, né? Hoje, o centro é bastante utilizado, né, por as equipes de treinamento, das várias filiadas, como eu falei antes, e
tem tido um apoio muito grande, né, assim, por parte da CBG. Então a CBG tem olhado para isso, quer inclusive que a gente estenda esse trabalho junto ao criando um centro de excelência loterias caixas também aqui em Brasília, né, a Olha! princípio da ginástica artística masculina, que é uma modalidade que precisa um pouco mais de aporte agora, um pouco mais de cuidado, Aham. e estamos nessa batalha, né? Então E é que por o aí. Carlinhos é referência hoje na GAM masculino. Houve a transição, que ele começou trabalhando comigo no feminino, a gente foi junto, ele tem uma legião de fãs da ginástica feminina, de Olha, ex-ginastas dele, gentil. legião. Você vai ver só no que vai bombar o VupCast. E aí depois, nem me lembro que ano foi, mas foi uma transição do Marco Martins indo para a CBG, deixando o masculino, aí você assumiu o masculino, e aí ele virou essa referência que é hoje na ginástica artística masculina de Brasília e do Brasil. E aí, pegando esse gancho aí, um pouquinho da história, Ah, voltar um pouco da isso, parte vamos voltar administrativa, voltar um vamos pouco voltar mais pra da parte história. da história da ginástica, né? Assim, desse meu envolvimento, esse trabalho junto com a Rossana, que a gente conseguiu desenvolver no setor leste. E a gente conseguiu montar uma equipe muito competitiva a nível nacional e em 96 a gente conseguiu... Feminino, eu trabalhava com feminino nessa época. A gente conseguiu fazer uma equipe campeã nacional, né? Sendo que até a Beatriz, a filha do Marco Martins, foi campeã individual geral naquele ano e, enfim, A equipe foi campeã, a equipe foi Beatriz foi campeã, para a seleção Beatriz, brasileira. exatamente. Logo após essa conquista, né, o Flamengo convidou a Beatriz para participar, né, como atleta do Aham. Flamengo. Então, Georgette Vidot, que foi uma pessoa também que nos ajudou muito nessa parte técnica, ela era uma consultora técnica, né, como vocês fazem hoje com o Lázaro, a gente Legal, fez hein? isso no passado também. 30 A anos gente, há atrás. 30 anos a gente buscou essa ajuda e, enfim, foi fundamental para o crescimento da ginástica artística feminina em Brasília, né? Tinha também o professor Carlos Corbucci, professora Jaqueline, todo muito também inserido nesse trabalho. Existia um trabalho também no Clube Escola 1, depois posteriormente, ou seja, a ginástica cresceu e era muito competitiva, muito forte. Então, Beatriz, nesse caso, ela foi convocada para a seleção, participou de 2 mundiais, em Porto Rico e outro no Japão. Então, assim, a gente ficou porque eram crias nossas, né? Então, meninos começaram com 5, 6 anos conosco, aos 13, 14 mudaram, né? Mudou por Flamengo, enfim, e fez carreira, né? Infelizmente, estava naquele acidente fatídico lá, que estava Georgette e tudo. Ela teve uma lesãozinha no pé, teve que se afastar. Hoje está num trabalho de circo maravilhoso, já acompanhei. né? Então, está na Muito Europa, legal. inclusive em excursão na Europa, né? Estava na França, agora na Itália, fazendo apresentações belíssimas, ou seja, e assim foi seguindo. Segui até o ano perto de 97, tive um probleminha, teve mudanças de direção na escola e eu tive que sair do setor leste. Ah, foi? Foi um momento muito triste para mim, porque eu não gostaria, mas questões administrativas, eu tive que sair. Enfim, saí, fiquei 3 anos fora, fui trabalhar na direção de escola na 304 Norte, na Escola Parque também, que me deu um repertório muito bom de conhecimento, ampliou bastante minha cabeça com relação às Mas outras administrativamente. coisas. Mas mais administrativa a nível de direção de escola, então assim, foi um pouco diferente, né? Mas sempre aquela paixão, eu falava, cara, eu tenho que voltar, eu quero voltar, eu preciso. Foi um sofrimento para todo Quando mundo. teve uma oportunidade em 2000, 2001, abriu-se um CID e queria-se um professor de ginástica. E aí, para o masculino, de pensar de fazer o masculino. Eu falei, nunca tinha trabalhado com masculino. Falei, cara, são 6 aparelhos extremamente diferentes um do outro, mas que eu falava, topo o desafio, gosto, acho que vai ser legal. E junto com o Marco também, o Marco já tinha isso, como a Rossana colocou, ele estava também envolvido muito com a CBG e foi estruturando e eu fui me apegando ali aos meninos e começando a fazer um trabalho, né? E isso em 2001. Então, veio o Ernesto, aquele Ernesto que ajudou a fuga do Lázaro, olha como as coisas são, né? Ele veio para Brasília, a gente começou a trabalhar junto e depois ele saiu do projeto, mas eu continuei. Fui dando início para isso e foram coisas maravilhosas, foi um momento maravilhoso para mim, porque eu tive uma oportunidade de levar algumas crianças que tinham muita dificuldade mesmo financeira e tudo, para viajar, para começar a participar. Foi um primeiro torneio nacional que tinha uma coisa muito legal, que é a primeira viagem dos meninos de avião, Olha. primeira viagem para um hotel. Para onde então, foi? assim, foi para Aracaju. Né? Primeira praia, eles talvez. Encantados demais, assim, com tudo, né? E
felizmente nesse torneio, inclusive a gente se sagrou campeão, né? Já nesse primeiro torneio, a gente estava Seu com uma primeiro equipe, torneio como tava como treinador? treinador, eles estavam muito bem, assim, o isso. Lucas Costa fazia parte, Matheus Lara, o Giovanni, então assim, meninos que hoje o Lucas está no Circo do Soleil, Ah, né? não foi com o Zanetti, com o Norico, sei lá, não. Não, foi, né? Então, ou seja, e aí começamos, Caramba, Carlinhos, e uma parabéns. coisa que me marcou muito é porque, assim, a humildade dos meninos, né? A gente num hotel e na saída do hotel, naquela época, né? A gente sabonetinhos, né? Aquelas coisas pequenininhas, e eu falei, um dos meninos me perguntou assim, poxa, Carlinhos, eu falei assim, ó, vocês podem levar isso aqui, ó, para vocês de recordação e tudo. Aí ele falou, pô, Carlinhos, isso aqui não é chocolate branco, não. Cara, eu quase comi isso aqui, era um sabonete, né? Para maneira, né? Como era assim, isso me enchia o coração. Falar assim, cara, como eu estou mudando a vida dessas crianças, mostrando outro mundo, que existe um mundo muito maior, que eles podem crescer, que o esporte funcione como essa ferramenta maravilhosa de ascensão e de conhecimento do mundo também, né? Então, assim, aí eu me apaixonei ainda pela ginástica masculina, falei, cara, vou fazer outros grupos, vou abrir mais turmas, e ali eu comecei. E aí, né? vamos fazer um link com a sua experiência, o NB, esses meninos todos selecionados daqueles projetos de seleção de talento, que a gente ia para o jardim de infância, fazia os testes, conversava. Antes de entrar, de fato, no jardim de infância, a gente levava os meninos. E toda essa galerinha era fruto desse trabalho. É um projeto que começa com estudantes de faculdade, com Rossana liderando isso, indo para dentro do jardim de infância, fazendo brincadeiras, fazendo ginástica no parquinho, selecionando talentos, trazendo eles para dentro de um centro de treinamento, começando a fazer, né, tendo uma estrutura e começando a praticar um esporte fora do parquinho. Formal, né? Isso, formal. E mais do que ginasta, para a gente tem muito sentido isso, é a transformação de vida. É oferecer para eles, e aí você falou no caso de, cara, crianças muito humildes, que não tinham viajado, primeira vez no avião, primeira vez... E tem crianças que já têm condições dessa, mas não sabem fazer uma estrelinha. E aquilo, lógico, tem devidas proporções nisso, mas como é gostoso também você ver uma criança que aprende a fazer estrelinha, e aquilo ali é quase que a primeira viagem de avião dela. Com certeza, é uma experiência mágica, tanta conquista, né? Eu acho assim, de uma conquista, né? Seja a estrelinha, seja a viagem, né? Que muda. Realmente muda. Dali você fala, cara, eu sou capaz de muita coisa. Eu acho que é o que a gente está precisando, né? Essa autonomia, essa querer crescer, de ser capaz. Né? Isso é fundamental, eu acho que para criança e para qualquer ser humano, né? E aí a importância do professor, né, Carlinhos? Isso, né? Eu vou falar não só do professor, mas do professor, da família, de pessoas, de adultos que dão essa condição para a criança, que oferecem a ginástica para eles, mas mais do que só oferecer, que incentivam, que apoiam, que dão aquela força, né, isso, que orientem, de fato, né, que orientem. Eu acho que é por aí, Guigo. Eu acredito muito isso até hoje, né, e falando. Então eu comecei e continuei essa seara, vamos dizer assim, com o masculino e consegui, né, a gente conseguiu Brasília trazer, botamos no último Jogos Sul-Americanos da Juventude em 2022 em Rosário, dos 5 da seleção, 2 eram de Brasília, 2 eram meus atletas, né, Rafael Pamplona e Rafael Aquino, então assim, é uma coisa que nos orgulha, né, bastante. Tivemos o Vinícius, que é um exemplo de atleta, né, cara, imenso, Vinícius Blackman Machado, de pessoa, campeão brasileiro em 2019 no Rio de Janeiro, sabe, de paralela, cara, campeoníssimo de cavalo, uma referência. Me levou junto, né, a 2 Copas do Mundo, né, representando o Brasil, né, na Copa do Mundo da Croácia e da Eslovênia em 2018. Então, assim, uma experiência fantástica para a ginástica de Brasília. Então, a gente vê que a gente tem essa capacidade, a gente tem esse plantel de pessoas que querem e temos profissionais para orientá-los para chegar nesse alto nível. E aí eu lembro daquele professor que eu falei, estagiário, estudante, diferenciado, ele galgou esse caminho. Ele é esse professor, ele além de treinador, antes de ser treinador, ele é um baita professor. Os atletas dele, o que eu vejo no Carlinhos, ele foi meu estudo de caso no meu doutorado. No meu doutorado. E ele é uma cartilha. Ele é nato uma cartilha, porque ele consegue levar os atletas do pré-infantil ao adulto
sem desmotivar, sem perder, são amigos, viram família. Ele é um exemplo para muita gente, assim, como profissional não tenho o que falar, Carlinhos, você sabe disso. Agradeço. Tá, Não, e eu vou então, complementar, porque a gente manda para o nosso grupo de professores, eu falo, pessoal, vai ter o Carlinhos e vai ter, não vou falar convidado, mas vai ter o Carlinhos, vai ter convidados. Vocês querem mandar alguma pergunta, fazer alguma coisa? E aí, um dos nossos colaboradores, nossa professora Laíris, ela mandou, não tenho perguntas, só um recadinho mesmo. Com certeza eles sabem, e ela está falando também da outra convidada, que eles são referência e já fizeram diferença na vida de muitas pessoas. Carlinhos foi meu primeiro técnico e responsável por plantar aquela sementinha do amor pela ginástica. Aí ela manda um recado para você. Carlinhos é aquela pessoa que você sente o carinho dele só pela forma de falar. Ensina com tanto carinho, um técnico excepcional. Então, fica o recado da nossa colaboradora da Laíris. Pra Laíris, lembro, assim, Laírisinha pequenininha lá, assim, sabe, super talentosa, uma menina super talentosa. Fico feliz de saber que agora é colaboradora de vocês. Ela é Wooper, também, né? Então, assim, uma pessoa fantástica, assim. Agradeço demais, eu acho que assim, essa paixão também, eu acho que aprendi também muito com a Rossana, eu acho que dentro do ginásio eu acompanhava isso, via a maneira dela tratar e eu acho que isso passou para mim. Então, eu tento levar isso comigo até hoje, gosto muito, como eu falei, me aposentei o ano passado, mas não consegui largar. Né? Bem-vindo ao time dos aposentados. Fiquei preso, né? Falar assim, como vou largar um trabalho que foi feito ao longo dos tempos, os meninos com bons resultados, tivemos resultados no último Brasileiro Juvenil fantástico, segundo, primeiro, terceiro lugares, então Caramba. assim, como largar? Não tem, é quase um abandono seria, né? Eu falar, pô, não posso deixar órfão. Então, eu tô me estruturando para quem sabe, talvez algum tempo eu consiga me aposentar de fato, né? Mas, eu acho enfim, que não. né? Mas, Carlinhos, olha só, a gente tá falando de ginástica artística masculina. É um outro esporte, né? Isso. E ele é muito, ele é pouco visto, pouco, talvez até privilegiado, eu vou dizer assim, pouco procurado. A gente tem aqui um ginásio que tem quase 800 crianças. Eu tenho um percentual de meninos fazendo ginástica artística. 14%, né, que a gente viu ontem. Não, 14% juntando quem faz parkour, quem faz... Verdade. Ou seja, a ginástica artística masculina, a gente está lutando para abrir algumas turmas específicas de meninos. Conta pra gente, assim, um pouco como que é essa diferença, por que a galera não vem tanto para a ginástica artística masculina? Dá uma palavra incentivada, talvez, para os pais aí, né, que tem meninos, e quais os benefícios da ginástica artística masculina? Olha, eu acho que isso, o esporte, eu acho que a ginástica no Brasil, ela veio com um viés um pouco diferente, né, culturalmente, né? Eu acho que a gente teve referência como sendo um esporte um pouco mais feminino no passado, né? Então, Nádia Comaneci, as referências sempre eram mais femininas, que é diferente na Europa, né? Na Europa, sempre, na Alemanha, sempre a ginástica masculina é muito mais forte do que a feminina. Então, enfim, na Europa começou até isso, porque, né, na história da ginástica... A história da ginástica era masculina. Era masculina, né? Até como formação para guerra, enfim, tudo, cavalo, barra, né? Tinha essa questão. Hoje está voltando muito isso, né? Eu acho que tem a dificuldade, sim, dos aparelhos, talvez, para o menino, né? São 6 aparelhos, diferentemente do feminino, que são 4. São aparelhos que exigem mais força. Então, primeiro, você precisa de uma estrutura para fornecer isso, né? Eu acho os aparelhos masculinos para eles vivenciarem. Treinadores, eu acho que é uma parte que a gente está fazendo também, está correndo atrás de fazer formadores de treinadores masculinos para começar. Porque eu vejo que tem demanda. Quando eu estava no setor leste, a gente tinha demanda. Então eu tinha 40 crianças em escolinha, sabe? Tinha mais equipe para dentro. Só que eu era sozinho, era difícil, né? Tive meus ex-atletas agora estudando, né? Educação física também, então eles estão me ajudando nisso. Então são profissionais, tenho 2 profissionais que trabalham comigo, o Jefferson e o Aldo, que são professores muito capacitados para trabalhar com a ginástica artística masculina. Inclusive, o professor Jefferson teve agora um resultado excelente nos Jogos Escolares, né? Um 3º lugar do Brasil, né? Caramba. Então, é um cara que está comigo aí há alguns anos, na luta, então... Mais um que não foi ginasta, e se torna um excelente treinador, então fica aí um bom exemplo de que não existe precisa... essa limitação, e eu falo até o Chico da Rebeca não foi ginasta, então é referência maior, o Chico não foi ginasta. Estagiário, caiu de paraquedas no ginásio. Então, ou seja, a gente tem, e agora realmente eu acho que a estrutura precisa, eu estou bem comprometido nesse sentido de ampliar isso a nível, né, como federação, a gente ampliar isso, essa prática da ginástica artística masculina. O CrossFit tem uma certa similaridade, então
né? Aham. Hoje eles já veem isso, até buscam da gente, né? Aham. Como é que vocês fazem isso? Né? Muscle up, não sei o que, É. argolas, e tem uma Handstand. busca, né? Exatamente, estou começando a aprender handstand, né? Isso é a ginástica masculina. Aham. Então eu acho que tem esse primeiro fator que eu falei, que eu acho que veio culturalmente como um esporte feminino, mas isso já foi Tá quebrado, sendo quebrado. né? E a parte estrutural. Então, a gente tentando resolver essas duas questões e a formação, a terceira, né? E a formação. E eu acho que aí vai Que seguir. é uma formação de muito mais longo prazo do que o feminino. O feminino você consegue resultados mais rápido. O masculino, por ser 6 aparelhos, por ter a vida é mais longa. E os meninos normalmente também são mais afoitos, mais Isso. impacientes. Eles querem esse resultado e acabam desistindo. É uma E tem característica. isso, né? Como a própria Rosana colocou, a questão dos aparelhos. Argolas é um aparelho que você só vai começar a fazê-lo com Mais tarde. 15, 16 anos, quando você adquire É. força. Então, são, né, aparelhos muito distintos, características muito distintas dos aparelhos, então alguns precisam disso, de uma maturação. Então, Entendi. tem que ter essa possibilidade. E hoje a gente vê, por exemplo, o próprio Vinícius, né, agora está dando uma certa pausinha na carreira, porque se formando em engenharia elétrica, Ah, atleta de alto rendimento, atleta de seleção, conseguiu conciliar. Então, assim, até isso também eu falo para os pais, é possível fazer esporte, é possível estudar. É possível. É sim, Aham. é possível, tá? Tem que ter disciplina, sim. E é isso que forma uma boa pessoa, não só um bom atleta, mas Um uma bom boa profissional. pessoa, um bom profissional em qualquer coisa. Então, o esporte é uma ferramenta para isso. E a legal. prova disso é o Vinícius. Então, se formando agora em engenharia elétrica, mas ainda treinando sempre que dá. E é possível. Então, e a carreira no masculino, temos atletas hoje com 34, 35 anos em plena atividade de alto rendimento. A gente podia chamar o cara, ela fala assim que os meninos são afoitos, eu já tô assim, você tá falando, eu já tenho um monte de ideia. Aí eu falei assim, eu sou o afoito impaciente. Então eu tenho 2 compromissos aqui. Um que a gente vai trazer pelo menos 2 desses atletas do Carlinhos para bater um papo com a gente sobre ginástica artística masculina, sobre como que ele cresceu, como que ele Então viveu, o vamos que lá. ele fez. Vinícius está convidado, hein? Vinícius Esperando. convidado, isso. E uma outra coisa também, a gente vai fazer um curso de formação de ginástica artística masculina aqui na VUP esse ano. Perfeito. Fechou. Vamos Fechou. junto. Vamos. Legal. A gente quer, a Que a gente gente- precisa. E a gente está aqui também para ajudar esse processo, sabe, Carlinhos? Faz parte de quem é a gente, não só oferecer essa ginástica aqui, mas ajudar a cidade a crescer. E aí, como o nosso espírito é a casa das ginásticas, a gente não é ginástica artística feminina nem Não. masculina, a gente quer contribuir. Então, vamos correr, vamos trabalhar para a gente fazer um curso de formação para treinadores, professores de ginástica artística masculina. Contem comigo, eu acho assim, é fundamental, eu acho que Brasília está se profissionalizando, a gente, como eu falei, no passado a gente tinha uma dependência talvez de alguns projetos muito públicos e talvez menores que não contemplasse outras classes sociais e outras pessoas também, outros nichos de mercado. Então vejo que hoje Brasília ampliou muito, a ginástica cresceu demais em Brasília, né? A gente tem o exemplo da Copa Brasília do ano passado, que, 2.666 crianças no evento de ginástica. E esse número, com certeza, ele vai ser ultrapassado Vai. esse ano, Aham. não tenho a menor dúvida. Então, assim, é um esporte que é basilar, é um esporte que forma a ginástica, independente dela qual for, então ela serve para tudo. Então, não tenho dúvida e parabenizo vocês por acreditar nisso, nessa proposta. Vocês estão satisfeitos, eu acho, com o resultado, né, que vocês estão tendo em tão pouco tempo, ter essa demanda e não duvido que também ela vai duplicar ou triplicar em breve, né? Com Talvez certeza. vocês vão ter que conseguir outros espaços É até, isso aí. né? Então, porque a ginástica é assim, ela é muito interessante, é um esporte que toda criança adora, Toda né? criança Você adora. vê a prática, você vê a criança sorrindo. Né? Você pede para uma criança saltar numa cama elástica, você vai ver que ela vai sorrir. Qualquer pessoa, não sei, parece que tem uma É um tem uma negócio, endorfina exatamente. que específica que você salta e ri. Entendeu? O Te olho traz uma brilha. sensação. Então é isso que a gente quer oportunizar. Eu fico feliz por ter empresários e profissionais que vislumbram esse caminho. Tá bom? A gente falou da ginástica artística masculina, sim, da quantidade. Acabou de passar aqui atrás, no fundo, passou uma turminha e um menino. Bem ali está fazendo também uma turminha com um menino. É pouco, mas, na verdade, são 2 meninos que passaram Dois, aqui. já tem 2 ali. Tem mais meninos. 2 aqui atrás de Aí você aqui é também. a ó. galera do parkour. Aqui é o parkour. Isso. Então é Mas muito- que tem a semelhança, né? Você eles tem ali a têm. barra, tem, né, o balançar, tem O o saltar, tem o mortal, eles ficam rolar. E eles loucos estão com fazer o olhando, né, mortal. Exatamente Carlinhos? Eles isso. estão olhando
os meninos fazendo ginástica Ó, artística. Então tá passando passando a dois galera aqui, aí, ó, os dois meninos aqui com menininhos. a turminha. A turminha de Então, é iniciação muito ali massa, atrás né? tem um É isso, pequenininho. então, por isso que não tem, então, assim, para aqueles ainda que têm algum preconceito com relação à modalidade ser feminina, ela não existe. Aham, Movimento, ele não tem gênero, é isso. ele é movimento. isso. É. Então, a gente precisa movimentar, e quanto antes, melhor. Mais habilidade, mais destreza, mais aquilo que a gente comentou também, se sentir capaz. É isso. É dele girar e falar, Claro. puxa, eu consegui fazer uma consegui. cambalhota, consegui fazer a estrelinha que você falou, sabe? Consegui fazer o mortal, né? Eu tive alunos lá no setor leste de escolinha de nível, né? Meninos que tinham uma certa insegurança. E eu colocava na mão, ajudava tudo. Quando ele fez sozinho o mortal, você não acredita, cara, a alegria de chegar a chorar, né? Olha, De É demais, alegria, né? assim, É de demais, abraçar é. e falar, consegui, né? Então isso assim me emociona até hoje, por isso que eu acho que eu ainda estou na prática. Vai parar Você pra acha quê? que é por isso? Você quer parar? Não é nem questão, quer parar de trabalhar? Não, não é isso. Você quer parar de se emocionar? Porque isso a gente se emociona Não, todo dia, exatamente, isso É faz paixão, parte, desculpa, não até tem. me emociono mesmo, porque assim, é uma coisa que está muito dentro, né? Então, como eu vivencio isso diariamente, né? E as pessoas não entendem o quanto você tem que se doar para que as coisas aconteçam, né? E precisa. É. Então, eu parabenizo os profissionais que estão nisso, porque é cansativo, é pesado fisicamente, mentalmente, mas, cara, é muito compensador. Eles falam, sabe, que terminam o dia esgotados, mas tão felizes que nem lembram. Exatamente. Aí eu falo, é isso. É isso. É isso. Olha só, a gente está caminhando para a reta final, mas eu não queria acabar esse episódio sem que você falasse para a gente um pouquinho sobre o trabalho como presidente da FBG. O que você fez nesse período que você estava como presidente? Quais são as perspectivas? O quanto que a federação contribui na propagação, para mais crianças fazerem ginásticas? E aí a gente não está nem falando do alto rendimento, a gente está falando mesmo da base. Você falou da Copa Brasília com quase 3 mil crianças. Quais são os trabalhos que estão sendo feitos para que isso se duplique, triplique, como você falou também? Vamos deixar um parêntese aqui nessa Copa Brasília, que é o maior evento de iniciação esportiva hoje do Brasil na ginástica. Verdade. Tá? Não tem um estado, nem São Paulo, que é mega grande, com milhares de crianças participando, não tem um evento com 2.666 crianças participando num único dia. Verdade, foi um feito que é extremamente trabalhoso, né? Até porque, vocês sabem, a federação ela é toda voluntária, né? O que dificulta em parte, a gente sente essa dificuldade porque as pessoas não conseguem se comprometer full time para a federação e hoje com o tamanho que ela está se tornando, ela está precisando, né? Então a gente vê uma série de necessidades, mas faltam braços para a gente conseguir alcançar tudo, né? Essa questão mesmo que eu falei da GR, isso é uma coisa que eu quero dar uma condição melhor para a GR da cidade, que tem profissionais maravilhosos trabalhando e que não tem um tablado oficial. Né? Então eu quero que o CT disponha desse tablado para que elas façam uso. Isso é uma das ações que a gente preocupa também, de contemplar todas as modalidades. A ginástica acrobática trabalha no centro já com as equipes de competição, então assim, a gente já conseguiu. A ginástica artística feminina sim, a masculina também, né? Até a própria GPT eventualmente aparece lá no CT para fazer alguns treinamentos. Agora a gente está faltando contemplar a GR, eu acho que essa é uma prioridade nesse momento, né? E atender da melhor forma, como eu te falei, as filiadas, né? Nesse primeiro momento, fazendo capacitação, fazendo também a parte de treinamento, como a gente já faz hoje, mas confesso mesmo que a gente precisa de mais mãos. Então, assim, temos os diretores que ontem estavam reunidos, domingo, dia de estar com a família, de estar ali, né? E dispondo do tempo deles para ajudar a federação. Carlinhos, então você vai falar na câmera ali para a galera, pessoal, assim, quem quiser ver a ginástica crescer em Brasília, como que pode vir ser voluntário e que talvez capacidades, habilidades vocês hoje estão mais precisando. Então fala direto para a galera e convida as pessoas para vir ser voluntário na FMG. Vamos lá, pessoal. Então, independente da formação, não precisa ser da educação física necessariamente, mas basta ter vontade e disponibilidade de tempo. Procure a gente na federação, funciona ali no pavilhão do parque da cidade, na área B, lá no fundinho, temos o CT. Eu estou sempre lá, tá bom? Às tardes, todas as tardes estou lá. Então, após o carnaval, pode me contar, me procurar, que vai ser muito bem-vindo e a gente vai
ter uma colocação para você dentro da federação, ou seja, de uma indicação para um clube, para ajudar a formação, independente disso. Então, eu acho que o primeiro contato é isso. Todos convidados, por favor, apareçam, tá? Legal. A ginástica de Brasília precisa. A rede social, Instagram, @. Aí Você lembra? é FBG, eu sou horrível de rede social, vou já me falar aqui, né? Então deixa o FBG Wesley, Ginástica. FBG É Ginástica, né? ginástica-de-brasilia.fbg. Isso, Então o Ginástica de pessoal segue Brasília. aí. Guigo, manda lá o recado. @, ginástica-de-brasilia.fbg. Pode mandar um direct lá também, às vezes é difícil da pessoa ir até o CT. Isso. Manda um direct que a turma lá que resolve as redes sociais entre em contato com o Carlinhos. Também, mas né? nada melhor que o direct pessoal, viu, gente? Eu adoro o direct pessoal. Vai lá Chegar e- lá para conhecer, para tocar, para sentir, para a Legal. gente apresentar. Então, isso eu gosto Recursos são muito, né? bem-vindos, cara. Então, o pessoal, eu tô Ajudar. aí querendo Vamos lá. ajudar financeiramente. Todas, Como gente, funciona todas isso? as formas de ajuda são extremamente bem-vindas pra gente, tá bom? A ginástica precisa, a ginástica agradece e a ginástica dá um retorno legal, tá bom? E eu vou terminar aqui, eu mandei no Instagram, nosso Instagram, a gente colocou, pessoal, quem quer fazer uma pergunta, algum recado pro Carlinhos aí, a Malu Rosa mandou, tio Carlinhos, você é incrível, uma honra estagiar no mesmo lugar que você trabalha. Então, manda um beijo pra Malu. Ô, Malu, querida, né? Foi atleta também lá do Setor Leste, né? Tá pulando o carnaval, que eu vi nas redes sociais, né? Vi que tá no Rio de isso Janeiro. você vê nas redes sociais, né? Eu passo mesmo, mas eu não sou muito de postar, né? Mas, Malu, linda, uma profissional também maravilhosa, tá se formando também, aluna da UNB, extremamente engajada, né? Foi ao Rio de Janeiro também para fazer um curso no Flamengo, né? Antes, né, aproveitou para ficar no carnaval, eu não sei o que foi primeiro. Mas, enfim, um beijo para você. Obrigado demais, assim, pelo carinho, né? Até esse chamamento tio Carlinhos, é muito comum, tio Carlinhos, né? Ficou, né, como um nome, né? Que legal. Então, eu agradeço demais a vocês, primeiramente, a gente está finalizando aí, né? Agradeço demais pela oportunidade de poder divulgar o esporte que a gente tem uma paixão, acho que a Rossana tem, Guigo se apaixonou também, eu acho que é difícil agora voltar, não tem mais jeito, isso é um caso de amor que vai ficar para a vida, entendeu? E parabéns, cara, mais uma vez pela essa estrutura maravilhosa, é olhar para o lado e você ver crianças praticando, eu acho que isso enche os nossos corações, de ver a prática acontecendo. É como eu falo, ginásio e escola são lugares que a gente gosta de ver cheio. É isso. Né? Exatamente. São essas coisas que se bate o olho e fala, cara, valeu a pena, é isso aí, eu quero estar aqui. Essa é a minha fala, valeu a pena. A cada coisa boa que acontece, a cada coisa, um recado desse, eu falo, valeu a pena. É isso, é bom demais. Tá? Carlinhos, a Obrigado, gente está encerrando, então a gente agradece. Eu acredito que tem mais assunto. O roteiro que a Rosana passou, faltou vários anos, várias décadas aqui. Mas- Então tem muito assunto ainda para a gente falar. A gente vai te convidar, talvez, aí perto da Copa Brasília, depois da Copa Brasília, para a gente falar. Essa Copa Brasília promete também, então Vamos lá. talvez venha o presidente falar um pouco sobre esse evento, o que aconteceu, e a gente vem com um recorde. Será que a gente consegue trazer atletas igual foi ano passado? Então, né, Enfim. conseguimos trazer o Diego Hipólito, né? Então a gente vai junto à CBG tentar de novo, realmente tentar melhorar. Eu acho que assim, Isso aí. da mesma proposta que a gente tem, né, de aumentar o número, a gente também quer qualificar melhor o evento, né? Deixar ele com mais conforto para o público, né? Para os atletas, para todo mundo, para todos os envolvidos, né? Então é isso. Parabéns e aí, pelo trabalho. A paixão é mais uma que te chama de tio Carlinhos, que faz esse trabalho voluntário, a Bruna Benck, minha filha, que toca esse evento Exatamente. enormemente. Nossa né? diretora da federação, mas tem também um amor imenso, foi atleta, foi ginasta, Eu vou mandar um beijo né? para ela então, Bruno, um beijo para você, minha esposa querida, amada. Então, e ela está com bastante envolvimento, ela tem liderado os projetos de Isso aí. Copa Brasília e da parte da GAF também, com bastante maestria. Parabéns, isso, é mais uma paixão, vez, né? obrigado, Bruna, por tudo É aí, isso, viu? paixão. E a gente Isso. não termina sem fazer a última pergunta. Na VUP a gente joga os nossos sonhos para o alto. Qual é o seu sonho agora? Meu sonho agora é ampliar tudo isso que vocês começaram também, né? Com a gente, vocês, é ver Brasília ser uma referência nacional da ginástica, entendeu? E quem sabe internacionalmente também. Eu acho que a gente tem potencial para isso, capacidade para isso. Então, esse é o meu sonho. Que legal. Que Nossa, bacana. que baita sonho. É. E a gente está junto para realizar. E não é só a gente VUP, mas acreditamos que em Brasília
Tem pessoal da Acros, tem a Odalis, tem vários outros professores, tem a Karina com um ginásio muito legal também. Então tem muita coisa acontecendo em Brasília. É um lugar que está fervendo de ginástica. Exatamente. Eu Isso até não vai- quis citar nomes para não ser injusto eu com falo alguns ninguém, mesmo, né? mas é lógico. Então eu fico com medo, né? Porque realmente tem tanta gente Tem envolvida muita e a gente. ginástica A cresceu. Kelly fazendo Não um é à trabalho toa aqui, né? sensacional. Exatamente. Não é à toa que a gente Aham. tem 2.600 no evento. É isso Elas aí. não vêm de Sozinha, sozinhas, não. né? Elas vêm de uma formação muito sólida formada por esses profissionais. E eu te digo também, a gente ainda está querendo ampliar para sair também para outras regiões administrativas. A federação também tem esse olhar, tá? Não é só o plano piloto, a gente tem um olhar também para as outras regiões administrativas que a gente quer que cresça. E você sabe que a Federação Brasileira de Ginástica também foi pioneira no parkour. Primeiros árbitros, primeira Copa Brasília com parkour, então assim, a federação Exatamente. já vem A gente tem diferente. essa capacidade, Aham. como eu falei, a gente capacidade, estrutura e potencial para isso. Cabe a nós, cabe a vocês também, enquanto empresários, acreditar nisso e jogar o sonho para cima e fazer acontecer agora. Tamo né? aí, nessa. tamo Carlinhos, junto. mais uma vez, obrigado. Rossana, foi demais. Foi hein? demais. Foi muito É bom. sempre. Eu Pessoal, sabia que ele tinha que estar aqui com a gente. Eu sabia. lógico, Obrigado é. demais, viu, galera? Que bom Valeu que demais. veio. Obrigado pela Que bom que oportunidade. veio. Pessoal, não percam os próximos episódios. A gente está encerrando esse com o Carlinhos. Ele volta em outro momento. A gente vai ter toda quinta-feira, 19 horas, lançamento de VupCast. Fica ligado, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais e compartilha, que a gente quer muita ginástica, não só em Brasília, pelo nosso Brasil afora. Um grande abraço para vocês. Valeu, até o próximo. Valeu, gente. Obrigado, Carlinhos. Valeu. Obrigadão, viu? Beijo. Bom, Legal demais, hein? bom demais, hein? Tem um roteiro aqui para mais um.